momento aqui. Privilégio para mim, agradeço o conselho da igreja, o pastor, que me concedeu esse momento. Convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Convido os amados para a leitura alternada a partir do verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 8, 26. Os irmãos e irmãs me ajudem na leitura alternada até o 39. Lucas 8, 26 a 39. Vamos pensar hoje sobre o poder transformador de Deus em Cristo Jesus. E a leitura, ore ao Senhor. Eu quero pedir para você que, se você não for médico e não tiver de plantão, ou bombeiro, ou qualquer coisa assim, desliga o celular. Então, o celular é bom que a gente desligue. E você ora, porque se a gente prestar muita atenção, desligar tudo, se brincar, a gente não entende ainda o que o Senhor quer falar conosco. Então, além de tudo isso, de concentrar, de não ficar ligado no outro foco, é preciso orar e Deus ter misericórdia de nós, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco. A Bíblia diz que quanto dista o céu da terra, é a diferença de Deus comigo. Então é muita diferença. Então, para a gente entender o que Deus tem, nós temos que nos esforçar. Então, já agradeço ao Senhor por poder estar vivo, com a palavra na mão, podendo adorar. E é muito bom, né? Adorar o Senhor quando a gente entende o que nós estamos fazendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor, leitura alternada, me ajudem aí. Então, rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu.
Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Senhor, precisamos da tua bênção, precisamos de ti, necessitamos, Pai, de cura, de direção, de fortalecimento. E obrigado, Senhor, porque tu nos dás a oportunidade de estar na tua presença mais uma vez, com a tua palavra, que é para nós direção segura. Obrigado, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é Deus e como conhecê-lo? Quem passeia pela doutrina, pela teologia, e hoje é fácil, assim, eu vou fazer um curso de teologia. Na hora, você não precisa nem sair de casa. Então, quem observa isso sabe que nós conhecemos Deus, e é possível conhecer Deus, pela Escritura. E há duas formas de conhecê-lo. Pela revelação geral, e aí nós temos, vou citar pelo menos dois textos, que é o Salmo 19, né? Como é que começa o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, e verso 20, diz que os atributos de Deus, bem como tudo aquilo que o Senhor expõe e se revela através da criação, torna os homens indesculpáveis diante dele. Mas nós temos também uma segunda forma de conhecer Deus, que é pela revelação especial. Quando a gente sabe que, pelo plano eterno de Deus, o Deus triuno, Ele planejou a nossa salvação. O Deus Pai envia o Deus Filho, e Ele se torna Emanuel, nascido de Maria, concebido pelo Espírito Santo, esteve conosco. Então, através de Jesus, que é a expressão exata de Deus, diz Hebreus, o escritor aos Hebreus fala isso, nós conhecemos Deus. Compreender Deus não dá. Não vai compreender. Falei agora há pouco, que por que nós não compreendemos? A nossa mente, por causa da queda, da depravação total, todo o esforço que você fizer, você não vai compreender Deus, mas conhecê-lo, sim. Então nós conhecemos Deus. E através desse conhecimento, e Luiz Berkoff, ele descreve dizendo que Deus se dá, nós conhecemos Deus até enquanto Ele se deu a conhecer.
E isso basta. E conhecendo-o, então, nós também sabemos pelos seus atributos que um dos atributos é poder. E a Escritura que vocês têm à mão, e eu os desafio a ler, vem para o debate. E aí a gente fica, já vou aproveitando aqui para falar que é uma delícia você abrir a Escritura num grupo e começar a ler, debater, pesquisar, como a gente faz na EBD. Vem para o momento de leitura, faça a sua casa, faça nos grupos, não deixe de vir à igreja, conheça a Escritura. Então, por ela, nós conhecemos o poder de Deus. E a Escritura também diz que o Senhor, Ele é Criador. Então, o seu poder é Criador do céu e da terra, diz o Salmo, no Salmo de número 146. Mas o Salmo 46, verso 11, diz que Ele também governa toda a sua criação. Então, Ele cria e Ele governa. Ele é poder. O Senhor dos exércitos. Então, quando o salmista diz isso, ele está dizendo que toda organização, toda a criação está debaixo e sob o governo e direção de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, um pouquinho à frente aqui do texto que nós lemos, diz que o Senhor Jesus dizendo, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então o Senhor, Ele cria, Ele governa nos mínimos detalhes. No texto que nós estamos, que é o capítulo 8, que começamos no verso 26, a gente tem esse poder revelado, quando o Senhor, Ele também controla a natureza. A gente tem um hino, que é o 254, diz, Mestre, o mar se revolta. Esse cântico se refere a quando o Senhor, Ele domina o mar revolto. Mas nós temos também no texto, o Senhor que está sob a morte, quando Ele ressuscita a filha de Jairo, que para a comunidade estava morta. E no texto que nós lemos, a gente tem um relato que o Senhor, Ele governa, Ele é poder sobre principado e potestade. O texto relata que um homem sob domínio de demônios era achacoalhado e jogado para lá e para cá, um domínio do poder maligno. Então a pergunta é, quem é você? Legião, porque aqui havia uma legião, que segundo os estudiosos era entre 5 e 6 mil demônios sob o comando do capeta-chefe. Porque o principado de potestade é organizado também. Então ele é organizado, tem as suas milícias, a sua organização maligna. Então há uma legião aqui sob o comando do chefe dos demônios, o Belzebu, que está dominando este homem. E o Senhor, então, segundo o texto, o liberta. Fazendo aqui uma transformação que eu quero chamar a atenção para o assunto dessa noite. O poder transformador. E a partir do verso 35, nós queremos ressaltar aqui as marcas da transformação. A primeira marca da transformação, e aí eu já quero chamar também a sua atenção sobre essa vida nova. Porque nós militamos na igreja um tempo, e aí vem pessoas e vai pessoas, e nós estamos caminhando aqui. E sempre é importante a gente pensar sobre a transformação. Eu, às vezes, fico escutando alguns pregadores que são os avivalistas, aqueles que trabalham
o evangelismo, que quer ver as pessoas convertidas, que sempre desafia isso. Então, sempre há aquele apelo. E essa é a nossa vontade, de saber quantos crentes nós temos aqui, qual é o tempo da sua conversão, você é vida nova. Então, hoje nós estamos querendo pensar nisso à luz do poder transformador de Deus em Cristo Jesus, a partir do verso 35. E aí nós temos, então, o relato da transformação, e o texto diz que a primeira marca da transformação é nas coisas externas, na vestimenta. De desnudo a vestido decentemente agora. E aí o texto diz que aqueles que o conheciam ficaram surpresos. Quando viu este homem, segundo o texto, em perfeito juízo. Então aquele que andava desnudo, aquele que não tinha razão, agora está arrazoado. Tem um novo homem, com uma capa nova, com uma roupa nova, vestido decentemente, como deve ser. E aí você pode falar assim, mas o que tem a ver isso com uma transformação interna? Tem a ver tudo. Inclusive porque no debate que Jesus teve com os fariseus, que eles queriam lavar as mãos, que eles queriam fazer aquele monte de coisa para aparecer. E lavar as mãos é bom mesmo, e precisa. Nós ficamos até afeiçoados, né? Hoje, todo lugar que você vai, encosta numa coisa, estou doido para lavar a mão. Jogar um álcool. Eu achei que foi bom. Porque a gente pega menos bactérias, as coisas ficam mais longe da gente. É bom. Mas isso não tem nada a ver com vida transformada. E aí o Senhor Jesus, nesse debate, naquela preocupação externa que os fariseus tinham, ele disse o seguinte: o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não é o que entra. Então, a transformação, aquilo que nós estamos usando, tem a ver com o que nós estamos sentindo, com aquilo de fato que a nossa realidade interna vai refletir o que nós somos externamente. Então é importante a gente pensar como igreja que tipo de vestimenta nós estamos carregando ou estamos usando, como à luz da ideia da transformação desse homem. Mas uma segunda marca que tem no texto é a mudança de ambiente. E aí o texto diz que o ambiente em que esse homem vivia era ali pelas quebradas, próximo a Cafarnaum, que ele era de Gerasa. E há uma confusão nesse texto, porque alguns falam que era de Gadara, outros de Gerasa. Um texto fala que é 2, outro fala que é 1. Mas isso não interessa. Interessa que é nova criatura. Interessa que mudou. Mas o texto diz que na região onde ele vivia, e ele vivia nas quebradas, em lugares como diz aqui em Minas, de ladeira, de penhasco, que é certo, lugares perigosos. Mas ele vivia ali. Mas não era só nesses lugares que ele vivia. E isso denota uma prática antissocial. Sabe aquele cara que só fica para os lugares esquisitos? É esse. Por quê? Porque ele está sob trevas. Ele está sob um domínio de morte. E o texto diz que ele também habitava em cemitérios, em túmulos. Esse era o ambiente
antes. Mas o texto diz que depois que ele recebeu a transformação pelo poder de Deus que o liberta, ele agora em perfeito juízo, arrazoado, ele fala para Jesus: posso andar com o Senhor? E aqui a gente vê toda a diferença. Porque ninguém que não seja transformado não quer andar com Deus. Ninguém que está sujo, que está perdido, que está chafurnado no pecado, não anda com Deus. E a gente vê no texto um pedido: agora eu quero andar com o Senhor. Então essa mudança de ambiente também é uma marca do poder transformador na vida desse homem. Mas nós temos uma terceira marca, finalizando. Uma marca, mudança de aparência. Segunda marca, mudança de ambiente. Terceira marca, credenciamento para testemunho da vida nova. Porque no texto, depois que este homem fala: eu quero andar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar com Deus agora, o meu ambiente agora é santo, é diferente, é com o Senhor que eu quero andar. Jesus fala assim: você não vai comigo. Você vai para casa. E lá você vai falar o que Deus fez por ti. Essa marca, às vezes a gente não quer muito ela, né? Porque ela é um pouco mais desafiadora. Mas não tem outro motivo para o qual Deus liberta um pecador, a não ser testemunhar a mudança, a não ser testemunhar a graça, a não ser testemunhar o Evangelho, a não ser testemunhar e falar de Deus, o que Deus é. Não tem outro propósito. Então a igreja, ela não tem outro propósito a não ser testemunhar. Só que agora Jesus o separa, o credencia para essa tarefa e manda ele para o lugar mais difícil. Porque é ali que ele seria testado na sua transformação. Porque ele falou assim: você vai começar em casa. Então o lugar que a gente de fato vai ser testado é na nossa casa. Você então vai para a sua casa. Imagina o impacto de um sujeito desse nível vindo para casa e falar: agora eu sou crente, agora eu sou diferente. Mas esta é a marca da transformação. Testemunho de mudança. E o Senhor então o credencia e o dá, e coloca nessa tarefa. Se a gente for, e nós precisamos concluir pensando naquilo que nós podemos trazer para a nossa vida. Porque o Evangelho de Lucas já ficou para lá, a gente já sabe o que aconteceu, já foi, está escrito, e de fato isso é verdade. Mas agora nós temos que resolver com Deus a nossa vida. E é aquele momento que nós devemos pensar.
como é que nós estamos hoje, que eu já estou chamando atenção desde o início. Nós vamos refletir hoje sobre vida nova, sobre uma transformação que Deus em Cristo Jesus faz por nós. Então, vamos pensar aqui, que tipo de aparência nós temos como igreja hoje. E aí tem um debate na igreja, né? A igreja, vou falar da nossa, porque eu estou Deus me elegeu, me escolheu, me salvou, me jogou dentro dessa igreja, não sei porquê, não pedi para ser, me colocou nessa igreja. De repente, assim, no sábado, assim, a primeira vez que eu fui numa igreja, cheguei lá, era um casamento. Falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ah, vou voltar no próximo sábado para saber o que é isso. Estou aqui até hoje. Nunca fui de outra igreja, mas eu falo da nossa. E a gente tem um debate na igreja o seguinte, na igreja é um lugar de desfile. É porque cada um põe uma roupa, né? Não é assim? Aí tem gente que fala mal da igreja, começa a arrumar essas desculpas. Não vou lá não, porque lá é um desfile. Tem que ser mesmo. Porque o que Deus fez por nós, nós podemos e devemos fazer o melhor para chegar diante do Rei. Então, para adorar, nós temos que vir com a melhor roupa mesmo. Agora, nós temos que deixar de pecar. Para que a gente ficar olhando o paletó do irmão? O blazer, a blusa, o vestido, o sapato, para que a gente vai ficar olhando? Então, nós temos que eliminar esse tipo de pecado, mas nós temos que vir impecável. Nos apresentarmos diante de Deus impecável, porque Ele transforma o nosso interior. E aí a gente faz o melhor para Deus, não é assim? Vem aqui para o louvor, fica 300 horas ensaiando para ver se dá certo, ainda dá errado ainda. Só porque eles não contam para vocês. Deu errado o sol, né? Passou direto. Então é assim, a gente tenta fazer o melhor. E aí custa dar certo. Vem lá para fazer a festa das crianças, aí faltou a pipoca, não deu. Então você tenta de todo jeito. Então para o Senhor é o melhor, você não tem que fazer o melhor. E deixa de pecar, gente, vamos deixar de ficar olhando os outros. Porque a nossa vestimenta, a nossa aparência deve realmente ser coerente com o coração limpinho. Está limpinho, então põe a melhor roupa. Ou faça o seu melhor. Você está diante do Rei dos Reis. O Senhor, Ele merece o melhor culto. Então, faz a barba direitinho, dá aquele... Não é assim que a gente faz? Porque nós estamos transformados e devemos fazer isso. Então não anda na presença do Senhor de forma desleixada. O apóstolo Paulo fala assim, no zelo não sejais remissos, sejais fervorosos de espírito. Fervor, a gente tem que apresentar como? Diante do Rei. Aperta o cinto, estou aqui, estou dando o meu melhor. Então, quando você estiver pensando como igreja, pense que você deve vir para a presença do Senhor como o melhor e com o melhor que você tem. A segunda aplicação que nós devemos pensar, se a gente está feliz mesmo com o ambiente que nós estamos. A gente foi chamado para andar em santidade. Deus é santo. E aí Moisés se atreveu, assim, eu vou chegar, para aí, daí para cá, porque Deus é santo. Até um certo limite, santifica o máximo que você puder, mas você fica só até aí, porque Deus é santo. Então o nosso ambiente deve ser um ambiente de santidade. Então nós temos que deixar aquelas coisas, aqueles ambientes de quebradas, de coisas estranhas que a gente vivia antes, não serve mais. E a gente nem quer, né? Mas às vezes a gente ouve, né, uma sátira sobre os crentes, que é aquele
testemunho, né? E o crente vem para a frente da igreja e começa a lamentar. Eu podia beber, agora não posso mais. Não é assim? É um testemunho. Eu gostava das baladas, agora eu não posso mais. Cara, você não pode, é porque você não quer. Seu ambiente é outro. Transformação, a gente não vai mais para a lama. Lama não é mais o nosso ambiente. Túmulo não é mais o nosso ambiente. Cemitério, lugar isolado, antissocial, não é. Então a igreja ela tem um ambiente novo, transformado. Nós estamos no mundo, porque a gente tem que trabalhar. Nossos filhos vão para a escola. A gente vive lá para ganhar o nosso dinheiro, mas a gente não ama o sistema. É diferente. Por isso que os crentes é doido para vir para a igreja. O dia que tem culto aqui mesmo? Terça, quinta, domingo. Estou dentro. Porque esse ambiente é o meu. Eu sinto uma falta de culto, que vocês não têm ideia. Você também sente? Que dia que é o culto? Não quero nem saber que eu não quero ir. Não é assim não. Tem reunião das crianças, bora lá. Vai ter estou dentro, porque o ambiente nosso é esse. É um ambiente diferente, novo, limpo. Um ambiente onde a gente pode andar com Deus tranquilamente. Mas eu tenho que, agora eu não posso ir nos lugares. Pode, você vai lá. Você não gosta de ir lá. Você não faz conluio com trevas. Você não faz parcerias com o ambiente esdrúxulos, negócios esquisitos. Não é a nossa prática. E a gente também tem no nosso dia a dia esse desejo de falar para as pessoas sobre o que Deus fez por mim. Quando a gente vê as pessoas que estão sofrendo, nós queremos que elas sejam libertas também. Então é fazer missões, anunciar a salvação, levar uma esperança aos que choram, aos que estão angustiados, aos que sofrem. Eu ouvi essa semana o pastor da igreja presbiteriana de Manaus falando sobre o anúncio, sobre as missões, que até a gente ajuda lá, né, com a missão do Ademir Cowboy, né? A gente está ajudando os ribeirinhos. Então, a sua oferta que você separa aí é para levar o evangelho onde a gente não vai. Mas o pastor, que é o líder, um dos líderes da igreja de Manaus, ele estava dizendo o seguinte: você quer vir para missões, você gosta, você acha que isso é bom? É bom mesmo, mas comece na sua casa, comece no seu bairro, seja missionário aí, nos corredores, onde você vive, depois você vem para cá. E é isso que Jesus falou. Comece em casa. E é importante fazer isso em casa. Os pais têm que evangelizar os filhos. Falar que Jesus salva. Que eles têm que arrepender dos seus pecados. Porque eu brinco, falo sempre, Deus não tem neto. Filho de crente não é filho de Deus, não. Filho de crente tem que se tornar filho de Deus. É a herança do Senhor, a salvação vai chegar, mas tem que confessar Jesus. Então, nosso trabalho, Jesus credencia aqueles que Ele salva para falar em casa, começando em casa. E esse é o nosso privilégio.
E aí você falar, mas isso é muito difícil. É difícil. Mas aquele que chama, que liberta, que limpa, que separa, que traz um novo ambiente, também é aquele que credencia. Você pode fazer. Porque eis que estou convosco todos os dias. Jesus falou para os discípulos, quando vocês chegar na frente das autoridades, eu quero que vocês vão. Vocês vão. Mas as palavras eu coloco para vocês falarem. Então, isso é privilégio da igreja. Só a igreja pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. E aí você fica triste. Eu tenho que evangelizar. Você é privilegiado. Ninguém pode fazer isso. Só você conhece Jesus. Só você foi separado por Deus. Como você vai falar? As pessoas vão falar de coisas que não conhecem. Nós conhecemos. Essa transformação, e eu não sei quando é que você foi batizado, quando é que você se tornou membro dessa igreja. É importante, mas se você não for transformado, isso não vai te salvar. Você tem que ter uma experiência com Jesus. Quantos anos você é crente? Tem. Amém, continue crente, mas você tem que falar de Jesus. Você pode falar de Jesus. E isso é sublime, é importante. Então, marcas da transformação é isso, inclui o credenciamento, o testemunho. E só nós, só a igreja, tem esse privilégio de fazer isso. Aproveite a sua vida, aproveite o seu trabalho, onde é que você está. Agradeça ao Senhor, porque você é uma nova criatura. A exemplo do homem de Gerasa, que foi liberto dos demônios, Jesus, ele fez uma transformação em mim, fez uma transformação em você. Não apaga o espírito. Nosso irmão abençoado aqui, né? Parece que ele não está nem aqui mais. Fernando. Cadê o Fernando? É diácono, né? Diácono fica andando, cuidando. Deve estar em algum canto aí, olhando as coisas. Ele falou, não apaga o espírito. Deus abençoe, aproveite, assim, graças a Deus, essa semana vai ser a semana de eu colocar a melhor roupa, procurar a presença do Senhor e ainda falar, Jesus te salva, você pode ser liberto. Amém, aleluia. Maravilhosa igreja, Deus te abençoe, seja com vocês, acrescente bênçãos e mais bênçãos sobre nós, sobre vós, sobre o pastor dessa igreja, toda a liderança, nos ajude a avançar. O Senhor Jesus, a expectativa dele é que nós avancemos em testemunho vivo para a salvação dos perdidos e com um referencial de justiça para aqueles que são perdidos. Os salvos serão chamados, os que não salvos serão condenados, mas a igreja ela é um instrumento nas mãos do Senhor. E você é um privilegiado, porque é crente transformado. Amém? Tem música? Que grupo bom esse. Nem chamei, já tem música.